Integrantes do grupo Wagner deixaram a base militar no sul da Rússia, de onde partiram em uma ofensiva contra as forças regulares do governo russo. O recuo aconteceu após o grupo paramilitar chegar a um acordo com Vladimir Putin. O analista internacional e jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi, comenta sobre as tensões na Rússia agora no Jornal da Manhã. Muito bom dia, Kawaguchi. Muito bom tê-lo aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, Paula. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Kobayashi. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom, Kawaguchi, ficou essa dúvida agora, né? O que foi conversado, que acordo que foi esse feito entre o grupo Wagner e Putin? Então, Paulo, ninguém sabe exatamente o que desarmou a crise. A hipótese mais provável até agora, o que aconteceu? Esse líder mercenário, Yevgeny Prigozhin, ele juntou as suas tropas, cerca de 25 mil homens, e tentou chegar a Moscou. Ele chegou a 400 quilômetros de Moscou. Perto de onde ele estava a 1.000 quilômetros, então ele avançou por pelo menos aí 600 quilômetros, aliás, as suas tropas, porque ninguém sabia exatamente aonde que ele ficou. Ele conseguiu chegar relativamente perto da capital russa sem ter nenhuma resistência. Então tem alguns fatores aí. Essa crise ela foi desarmada mais ou menos em 24 horas. O Prigozhin ele aceitou ir para não ser, em troca de não ser processado, ir para o país Belarus ali próximo da Ucrânia e da Rússia. Ele desmobilizaria suas tropas e foi isso que ele fez. Então muito provavelmente ele não teve o apoio que ele esperava de outras tropas russas que se rebelassem contra o governo. Inclusive, tem uma característica aí que chama a atenção. Ele não estava criticando o presidente Vladimir Putin, mas ele estava criticando o staff do Ministério da Defesa, principalmente o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e também o general de campo, o Gerasimov. Então, provavelmente, como não teve outras tropas que o seguiram nessa empreitada para tentar derrubar o Sergei Shoigu e, eventualmente, até fazer um golpe de Estado na Rússia, o que ele negava, ele não teve tanto apoio. Ele teria, apesar de ele ter chegado relativamente próximo a Moscou, ainda tinha uma grande barreira, que seria ele teria que passar pela aviação russa. Então, essa aviação poderia ter até atacado o seu comboio antes, mas provavelmente houve uma negociação de bastidores e dificilmente essas tropas do Prigozhin conseguiriam entrar em Moscou e possivelmente o Prigozhin seria morto. Então, o que aconteceu? Talvez ele esperasse aí que a Força Aérea virasse a casaca, entrasse do seu lado, fosse lutar do seu lado e outras tropas regulares. Mas isso não aconteceu. Então, provavelmente, esse teria sido o motivo dele negociar com o presidente Vladimir Putin e aceitar ir para o exílio ali em Belarus e mandar as suas tropas recuarem. O que a gente pode fazer aí de uma análise geral, se a gente levar em conta agora se isso foi bom ou ruim para a Ucrânia, o lado negativo para a Ucrânia é que as tropas que estão lutando ali na frente de batalha ucraniana, elas não chegaram a ser remobilizadas, ou seja, chamadas de volta para a Rússia para defender Moscou, então não muda muito a configuração no campo de batalha, mas tem um impacto político muito forte. Por quê? Porque o presidente Putin acaba saindo não forte, mas sim chamuscado desse episódio todo, Paulo. Sem dúvida, Kawaguchi, muito bom dia a você, né? Claro que tudo ainda foi muito recente, aconteceu praticamente na madrugada aqui do Brasil, na virada de sexta para sábado. Houve uma forte ação, depois também um forte recuo. E claro que ao longo dos próximos dias nós teremos com maior clareza aí. Mas até que ponto isso fragiliza de fato aí Putin e poderia haver uma mudança em relação ao atual cenário da guerra? A gente tem aí algumas considerações a fazer. No campo de batalha, não deve ter tanta mudança assim, porque o único deslocamento de tropas que aconteceu foram de tropas tchetchenas, que tem lá cerca de 20 mil combatentes e nem todos saíram da linha de frente para voltar para a Rússia, para defender a Rússia. Então, não teve aquelas... A gente sabe que a Rússia construiu diversas linhas de defesa,
trincheiras, obstáculos antitanque. Só que as tropas não saíram da defesa dessas linhas para segurar o avanço ucraniano para voltar dentro da Rússia. Isso acabou sendo resolvido de uma forma diplomática. Então, no campo militar não muda muito, mas tem um impacto muito grande no cenário político. Qual que é esse? Primeiro, o Prigozhin, ele derrubou todos os argumentos que o Putin e a Rússia utilizaram para iniciar essa guerra. O Putin e a Rússia tinham dito que o objetivo era salvar russos étnicos, ou seja, descendentes de russos ou russos que imigraram e moravam na parte mais a leste da Ucrânia e na sul. Também disse que seria para desnazificar, ou seja, tirar aí pessoas neonazistas do governo ucraniano, que é uma grande mentira. E também o outro argumento que se usaram era o avanço da Aliança Militar Ocidental, a OTAN, em direção a leste, em direção às fronteiras da Rússia. E a grande novidade política que o Prigozhin, ele falou, olha, não foi nada disso. Isso foi coisa dos generais russos que se mobilizaram para ganhar mais poder dentro da Rússia. Então, o que eles imaginavam que seria uma guerra fácil, que seria alguma coisa que só daria mais poder, por exemplo, ao ministro da Defesa, Sergei Shoigu, isso teria sido sim o motivo da guerra, motivos políticos internos e não uma defesa contra o Ocidente, não uma desnazificação. Então, ele joga por terra todos esses argumentos e ele é um grande player, ele é uma grande figura política. Provavelmente o que ele está falando tem muita verdade. Ele tomou muito cuidado de não atacar Putin. O elemento que ele não trouxe é que boa parte da motivação para a guerra, dizem os analistas do Ocidente, muitos deles, é que é uma guerra de orgulho ferido, ou seja, o Putin, ele viu a União Soviética ser dissolvida aí no século passado e acabou achando que a Rússia teria o direito moral, o direito histórico de voltar a ser grande, voltar a ser aquela Rússia da época imperial, do czarismo. Isso daria direito, entre aspas, a ele a invadir outros países, como a Ucrânia, a Moldávia, o Cazaquistão. Então, é uma guerra expansionista e o Prigozhin, ele mostra mais elementos de que motivaram essa guerra, e o que fica mais evidente é que não é nenhum daqueles elementos que a Rússia trouxe inicialmente, falando que é uma resposta, é uma defesa contra o avanço da OTAN. Outra questão política, o presidente Putin, talvez essa seja a principal de todas, o presidente Putin, ele sai chamuscado, ou seja, ele mostraria força se ele tivesse aniquilado as forças do Prigozhin, mas ele não fez isso, ele negociou. Então agora os outros líderes internacionais vão ficar em dúvida aí se o Putin tem mesmo toda a força que eles acreditavam que ele teria. E muitos países africanos, eles têm seguido a Rússia, por exemplo, por causa da força do Putin. É engraçado, a gente vê até parte da direita aqui no Brasil apoiava o Putin, porque ele era um cara forte e tal, mas a gente viu que agora que ele não é tão forte assim. Então ele deve perder muito apoio internacional. Ele tem até o apoio do presidente Lula, mas aí não por uma questão de força, por uma questão ideológica, aqueles laços bastante fortes aí entre a esquerda e a então União Soviética, que esse poder acabou sendo passado para a Rússia. Então, muitos países viam ele como um líder conservador, forte, e ele perde essa mágica, essa aura que ele tinha antes. O lado negativo é que o mundo acaba ficando mais perigoso, Marcelo, pelo seguinte, porque se o Putin, e agora essa hipótese acaba ficando mais plausível, se o Putin se cair o governo da Rússia, ele é considerado um governante, de certa forma, moderado. Existe a possibilidade de entrar um governante no lugar dele muito mais radical.
e se isso acontecer, ele pode aumentar aí a força, acelerar o esforço de guerra na Ucrânia, e ninguém sabe se ele pode, por exemplo, recorrer a armamentos nucleares ou eventualmente até entrar em guerra com países da OTAN, da Aliança Militar Ocidental. Então, na verdade, o que essa a gente pode chamar de rebelião não chegou a se configurar exatamente como um golpe, o que ela pode fazer é deixar o mundo mais perigoso. Se o Putin sai, pode entrar alguém muito mais instável no lugar dele. Nelson Kobayashi. Kawaguchi, bom dia, é um prazer falar contigo. Kawaguchi, a minha pergunta é sobre como fica o ponto de vista da Ucrânia a respeito disso tudo que tem acontecido nos últimos dias. Isso pode ser um fôlego, um meio de arrefecer a situação na Ucrânia diante de tanta pressão que vem sofrendo no último ano com essa guerra, e isso pode, inclusive, gerar uma esperança de fim da guerra, já que surgiu esse conflito entre os russos e o Grupo Wagner que foi, inclusive, importante, né, nesse avanço sobre o território ucraniano. Como fica agora a visão da Ucrânia sobre isso que tem acontecido? Olá, Kobayashi. Sim, a Ucrânia, isso dá um certo fôlego, porque a gente sabe que algumas semanas atrás a Ucrânia lançou a sua contraofensiva. Só que essa contraofensiva, ela ainda não deslanchou. É normal que não tenha deslanchado. A contraofensiva do ano passado também ela foi anunciada em julho e só começou de fato em setembro. Então, tem uma parte tática agora, que eles falam reconhecimento em força, as forças ucranianas vão testando como estão as defesas dos russos até lançar o seu ataque principal. Esse ataque principal, acredita-se que não foi lançado. Ela teria sido muito benéfica, essa tentativa aí de rebelião na Rússia teria sido muito benéfica para a Ucrânia se as tropas que estão na Rússia tivessem sido retiradas, as tropas que estão na Ucrânia tivessem sido retiradas da frente de batalha e enviadas para a Rússia para fazer aí a defesa de Moscou. Mas isso não aconteceu. Então, provavelmente, o que a gente tem aí vai ser agora uma reorganização. A gente viu só a saída do Grupo Wagner, que são cerca de 25 mil combatentes. Esses 25 mil combatentes agora eles têm que ser reabsorvidos por ironia, até pelo próprio Shoigu, pelo Ministério da Defesa, e tem que ser enviados aí para uma nova frente de batalha. Eles vão lutar com pessoas, com outros combatentes ainda que eles não estão acostumados a lutar. Então isso vai dificultar um pouco a vida da Rússia. Só que a Rússia está numa posição defensiva. É muito mais fácil você defender do que você atacar. A tarefa mais difícil é dos ucranianos. Até para a gente ter uma ideia, no jargão, aí quando a gente fala em termos militares, para atacar, você precisa de uma proporção de pelo menos 3-1, ou seja, 3 atacantes para cada defensor. Então é muito difícil ainda para a Ucrânia. Isso não aliviou a Ucrânia no campo de batalha, mas aliviou a Ucrânia politicamente. Possivelmente vai ter menos apoio internacional à Rússia. Por quê? Porque a Rússia é instável. O que essa crise mostrou é que ela é instável. Não dá para a gente saber se o Putin vai continuar lá, qual que vai ser a próxima atitude dele. Ele pode até tornar o país, aí botar uma lei marcial, botar um país ainda mais com aparatos repressivos mais fortes. Ele pode fazer isso. Então ninguém sabe exatamente o que vai sair ali de dentro da Rússia. E fica mais difícil apoiar um país que você não consegue prever o que vai acontecer. Eles tinham muito apoio porque eles imaginavam que, os outros países imaginavam que a Rússia ia ficar mais forte, ia se aliar com a China, ia virar um bloco para se contrapor aos Estados Unidos. Só que o que ela mostra é que ele é um país completamente instável. Então vai ser muito mais difícil agora para a Rússia ter apoio diplomático e apoio econômico internacional. Sobre as tensões na Rússia, nós conversamos com Luiz Kawaguchi, analista internacional, jornalista da Gazeta do Povo. Kawaguchi, muito obrigada pela participação aqui hoje. Obrigado, até logo. Até.